Guarulhos, Grande São Paulo. Aqui no segundo maior colégio eleitoral do estado, este empresário investigou e denunciou à justiça a fraude nas últimas eleições municipais. Segundo ele, as urnas eletrônicas foram manipuladas num esquema que pode se repetir em outras votações. Ele apresenta documentos da própria Justiça Eleitoral. As urnas são programadas por um cartão de memória, o flashcard. Cada um deles abastece 100 urnas, uma de cada vez. No caso de Guarulhos, no mesmo horário, foram programadas até 3 urnas ao mesmo tempo, o que é impossível segundo o TSE. Foram gravadas mais 100 urnas novas. E que nós ficávamos perguntando por que essas 100 urnas, né? E depois chegamos à conclusão que essas são as urnas clonadas. Note também que na contagem dos votos, o operador desaparece várias vezes, embora a mesma senha seja utilizada sempre. Ou seja, alguém não identificado totalizou os votos usando a senha do operador. Da forma que a urna é apresentada, eu entendo que há possibilidade de violação, sim. Preste atenção nesse número, 79.927. Esta foi a quantidade de eleitores que deixou de votar no município em 3 de outubro de 2004. 79.927 eleitores votaram em branco ou nulo. 79.927 eleitores de outras cidades estavam em Guarulhos e justificaram o voto no município. Uma coincidência impossível, de acordo com esse matemático. A gente poderia concluir que essa probabilidade é impossível, ela é infinita, e o mais seguro nesse caso é que alguma coisa de errado aconteceu na definição desses 3 números iguais. O vencedor da eleição, decidida já no primeiro turno, teve 54,6% dos votos. Os demais candidatos, 46,4%. Se o número 79.927 for colocado como votos válidos, a proporção se inverte. O vencedor passa a ter 46,4% contra 54,6% dos demais candidatos, obrigando a realização do segundo turno. Para a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Nicida Garcia, aparentemente houve fraude na eleição de Guarulhos. Ela pediu a abertura de um inquérito na Polícia Federal, mas até agora o processo está parado no TRE. Exclusivo, a Polícia Federal abriu inquérito para apurar suspeita de fraude nas eleições de Caxias, no interior do Maranhão. Relatórios mostram que urnas eletrônicas foram violadas mesmo depois de lacradas. Um vereador não teve o próprio voto computado. Especialistas que analisaram os relatórios afirmam que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. Eu votei, apareceu a cara do vereador, mas da candidata não apareceu. E eu disse assim, eu digo, olha, não está aparecendo a candidata aqui não, já está votado. Eu disse, eu vou votar de novo. Não, já está votado. Fico não tá, é porque você vai votar com a sinceridade, com a honestidade, tá vendo? E não acontece a honestidade que você está fazendo. É o que pensa boa parte do povo de Caxias, cidade no interior do Maranhão, a 370 quilômetros da capital, São Luís, quase na divisa com o Piauí. Este candidato a vereador teve 168 votos na última eleição, mas na 4ª zona da 6ª sessão eleitoral, nenhum. Curioso é que ele vota lá. O senhor tem certeza que não errou o número? Com certeza. Quando saiu o resultado, o espanto. Em casa, 15 pessoas votaram em uma mesma vereadora, mas a candidata da família não recebeu um voto sequer. Eu daqui votou tudinho, não sei aonde foi. É possível você querer votar no candidato e na urna registrar que você votou em outro. Basta que arquivos programados para isso sejam colocados na urna eletrônica. Estes irmãos descobriram indícios de fraude nas eleições de Caxias. Um é analista e administrador de sistemas. O outro, programador, especialista em segurança da informação. Com permissão judicial, checaram urnas de 10 sessões eleitorais. Em um relatório, concluíram que houve manipulação dos equipamentos. A caixa preta dessa urna, ela revelou que elas foram ligadas antes da eleição em um ato totalmente estranho. Um exemplo, a cerimônia de lacre de um lote de urnas aconteceu em 26 de setembro. Em 3 de outubro, alguém mexeu nas máquinas, como mostra o documento. Para isso, seria preciso autorização do juiz, registrada em cartório, em ata. Não, no dia 3, eu não vou, porque aqui na pasta não tem. Dos 12 vereadores escolhidos em outubro, 11 são ligados ao atual prefeito da cidade, agora reeleito. Procuramos saber a opinião dele sobre as possíveis fraudes. Ele tem compromisso, não vai ter que sair.
Esta é a lista de códigos digitais de uma urna no dia 15 de setembro. 10 dias após as eleições, os arquivos eram outros. Se houver algum programa estranho da Justiça Eleitoral, certamente está caracterizada a violação. Pedimos para 2 especialistas de São Paulo analisarem os papéis e os relatórios. Alexandre Hashimoto é mestre em Sistemas Integrados, Microeletrônica e em Tecnologia pela Universidade de São Paulo. O programa foi totalmente alterado antes das pessoas votarem. Amilcar Brunazzo é engenheiro formado pela USP, especializado em segurança de dados. Desde 2000 investiga o comportamento de urnas eletrônicas. A hora que tem programa lá dentro que ninguém sabe de onde veio, eu não sei o que o programa faz. Ele pode fazer qualquer coisa, pode desviar voto, pode identificar voto, pode fazer o que quiser. Já o secretário de Informática do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão desvia do assunto. Formalmente esse processo chegou aqui ontem. Walter recebeu uma cópia do relatório faz 2 semanas. Tem que fazer uma auditoria para verificar. Eu recebi a incumbência da presidência que me encaminhou o relatório, eu tenho que devolver para ela. Marcamos a entrevista com a presidente do TRE, mas ela não nos atendeu. No dia seguinte, fomos ouvi-la novamente. A senhora não quer falar? A Polícia Federal já instaurou o inquérito. As urnas serão remetidas ao CETEC, que é a nossa perícia técnica, são peritos oficiais. Constatando a violação, a Polícia Federal então tentará determinar a autoria. Os que supostamente tenham violado essa urna serão indiciados. Com relação à anulação das eleições, isso caberá ao Ministério Público Eleitoral e à Justiça Eleitoral. Se você fosse mal intencionado, o que você poderia fazer em 15 segundos com cada urna? Poderia me eleger presidente do Brasil. Que a reportagem da Band mostra que a urna pode ser manipulada e permitir grandes distorções no resultado eleitoral. O presidente do TSE, ministro Aires Brito, que sempre aparece na imprensa dando declarações as mais variadas, surpreendentemente desta vez não quis falar sobre o assunto de sua alçada. Da palavra, o ilustre deputado Fernando Chiarelli, PDT São Paulo. Senhor presidente, povo do Brasil que nos escuta desde lá da Rondônia, desde lá da Roraima, no Acre, até o Pernambuco, até o Rio Grande do Sul, nas fronteiras. Eleitor brasileiro, povo do Brasil, eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma mentira. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro, via urna eletrônica, é uma trampa e que não existem eleitores, milhões de eleitores no Brasil, e sim milhões de palhaços que vão colocar o voto sabe-se lá onde, porque sabe-se lá para onde vai o voto. Eu denuncio que os programas já estão preparados para criar quem vai ganhar e quem vai perder a eleição. E no decorrer do meu mandato, eu vou provar dia a dia nesta tribuna. O sistema eleitoral brasileiro é uma farsa e é uma mentira. Não existe em lugar nenhum do mundo. O Paraguai devolveu as urnas. Na Alemanha é inconstitucional. Em Portugal fazem piadas. E nos Estados Unidos, inadmissível. Esclareço ao povo brasileiro que eu não sou o primeiro que denuncia que a urna eletrônica é uma farsa para eleger quem eles querem eleger. O John Herman falou, morreu. O Enéas falou, morreu. O Clodovil falou, morreu. Povo do Brasil, eu ainda estou vivo. Mas os senhores estão convidados, que já estou recebendo ameaça de tudo quanto é lado, se trouxer as provas das fraudes. Vou trazer. E o promotor público em Ribeirão Preto, doutor Cirilo, é testemunha de que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Hoje, as lideranças
Padre, hoje, a liderança, meus amigos do Nordeste aqui presentes, não nascem mais nas lutas, nas brigas, nas ruas, nas disputas, e sim são a... Esse aqui é o grande. Tudo está combinado. Quem vai ganhar e quem vai perder. Para terminar, não. Bom, já tem um mês que nós estamos detonando e denunciando que o povo brasileiro é feito de palhaço, pois no Brasil não existe eleição. Existe sim a urna eletrônica, que frauda, uma verdadeira trampa imposta ao povo. E eu recebi hoje uma comunicação da Fundação Getúlio Vargas, que amanhã haverá um debate lá na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, onde serei um dos debatedores. Será com a presença do senhor Rob Congripe, um holandês, aquele que fez acabar a urna eletrônica, tanto na Holanda quanto na Alemanha. Também estará presente o professor Haldeman, da Universidade de Princeton, ou seja, a universidade que o Einstein foi professor na Califórnia, e que mostra que as urnas brasileiras podem ser contaminadas e fraudadas de 122 vezes formas diferentes. Também estará presente da Unicamp o senhor George Stolf, e também acabo de receber um convite para segunda-feira estar no Largo de São Francisco, acho que na Universidade de Direito lá, falando sobre as fraudes nas urnas eletrônicas. E o interessante é que o secretário de Informática do TSE, o senhor José Genino, uma coisa assim, foi convidado a comparecer no debate com essas autoridades estrangeiras. Evidentemente que nega-se a comparecer, porque só o TSE acredita que não tem fraude em urna eletrônica. Todo mundo acredita que essa bobada teve esse montão de voto desde o início. Evidentemente que não. Que a fraude eletrônica no Brasil é de dar vergonha à República Velha. Tem de pagar para ser de vereador até presidente da República. Dentre as correspondências que eu recebo um jornal de Marília de 2004, onde tem a urna, e na urna já está escrito assim: já ganhei. Ou seja, que já estava tudo ali programado. Tanto é verdade que lá em Marília, desde 2004, as urnas estão apreendidas. 2004, a criança já entrou no grupo, já largou a chupeta. Pior que isso, só em Ribeirão Preto, em outro caso, que na hora certa eu irei mostrar. Também recebi uma outra carta dizendo: deputado, não se indigne tanto, deputado. Nós temos tudo a oferecer para o senhor, desde os programas, os softwares, até as urnas e os esquemas de corrupção no Tribunal Regional Eleitoral. Se o senhor quiser, seu deputado, estamos mandando para o senhor o lacre já da próxima eleição. Podemos vender para o senhor aqui uns 50 mil lacres, 10 mil lacres, 20 mil lacres, e o senhor se elege o que o senhor quiser, seu deputado. Então já estou recebendo o lacre e estou até pensando em modificar a minha posição. Ou seja, vou me tornar um corretor, um representante comercial. Os colegas que quiserem se eleger, procure esse deputado, que eu vou ver se eu coordeno a venda de lacre de urna eletrônica para os senhores. Tem aqui o de 2010, tem aqui o de 2008, diz que já está fazendo, já está no forno os lacres de 2012. Também recebo uma outra informação. Vejam que a repercussão da tribuna da Câmara é forte, mesmo em face à omissão de todos os órgãos de imprensa, que estão satisfeitos que estão com tudo que está ocorrendo aí, achando muito bonito um governo corrupto como esse, que nunca foi visto no mundo, e batendo palma para um apedeuta e para uma bobada que envergonha o Brasil ao redor do mundo. Dizer aí para fora que o nosso presidente é este,
Dizer para fora que a nossa presidenta é fator de irrisão e gozação.